Chegou o dia da grande festa na cidade, onde seria celebrada a padroeira. Vou omitir seu nome, assim como o da cidade e da igreja onde ocorre a festividade. Apenas direi que é numa cidade da Bahia. Naquele dia, a igreja estava linda, com muitas flores enfeitando seus corredores. As fachadas e ruas ao redor estavam decoradas com papel picado de todas as cores. As barracas de comida já estavam montadas e os brinquedos mecânicos foram ligados ao meio-dia para receber as crianças inquietas. Naquele dia, o padre Benjamin iria se aposentar. Suas pernas e voz já não aguentavam mais tantos sermões. Era hora de se jubilar. Em seu lugar, o padre José Pablo assumiria a igreja. Ninguém o conhecia, mas naquela mesma tarde, durante a missa da celebração, ele seria apresentado à cidade. O convento das freiras seria o novo lar do padre José Pablo. Começamos a limpeza e remodelação às pressas no convento, pois o tempo estava contra nós. Ao terminarmos as atividades, fomos para a igreja para finalizar os preparativos da missa. Ao chegarmos lá, o padre Benjamin estava na porta principal com todos os fiéis, agradecendo o apoio recebido desde sua chegada. Todos na cidade queriam se despedir dele, pois naquela mesma tarde ele partiria para a Aparecida do Norte. De repente, um homem chegou com uma mala. Ele e o padre Benjamin se abraçaram calorosamente. Era o padre José Pablo, um homem de cerca de 50 anos, com entradas calvas e algumas mechas grisalhas que o faziam parecer mais velho. Seu olhar profundo, olheiras e nariz proeminente davam-lhe uma aparência dura e, pelo menos para mim, um pouco sinistra. O padre Benjamin pediu para os fiéis que se sentassem, pois a missa estava prestes a começar. Todas as freiras estavam sentadas na primeira fila, testemunhando aquela missa. Chegou o momento em que o padre José Pablo foi apresentado. Todos os presentes se levantaram e começaram a aplaudir, dando-lhe uma calorosa recepção. Com muita tristeza, o padre partiu para o aeroporto rumo à sua cidade natal, encerrando assim a grande festa. Era hora de voltar ao convento. Ao chegarmos, mostramos ao padre seu quarto e fizemos um tour pelas instalações. Ele pediu 1 minuto e dirigiu algumas palavras a todas nós. O padre Benjamin já não estava mais presente. Haveria novas regras, pois a disciplina era muito importante para ele. Ele nos lembrou que servíamos a Cristo e que sua palavra era lei no convento. Percebi nele um narcisismo que não é comum em qualquer pessoa. Ele tinha um caráter forte e dominante. Eu esperava sinceramente que ele fosse considerado e humano conosco. Na manhã seguinte, muito cedo, por volta das 5 horas da manhã, ouvimos muito barulho na cozinha. O padre, com a ajuda de 2 freiras, estava preparando o café da manhã para todas nós. Aparentemente, uma nova regra do padre era tomar café da manhã muito cedo. Às 7 horas da manhã, todas nos sentamos no refeitório e começamos a tomar café. Naquela mesma tarde, o padre convocou a Madre Superiora para seu escritório. Eles conversaram por alguns minutos, e quando ela saiu, chamou o Juliano, o motorista do convento. Ela começou a conversar com ele e pudemos ver claramente a surpresa no rosto do Juliano. Depois disso, vimos que ele entrou na pequena sala isolada no jardim do convento, onde ele dormia ou poderia dizer que vivia. Juliano servia ao convento há mais de 2 décadas como motorista, jardineiro e faz-tudo. Era alguém de muita confiança. Vimos ele sair com sacos pretos, carregando todas as suas coisas. Ele se aproximou de nós com lágrimas nos olhos, se despedindo de cada uma das freiras. Depois que ele partiu, questionamos a Madre Superiora sobre o que havia acontecido. Ela nos pediu discrição, mas aparentemente Juliano havia roubado o dinheiro do padre José Pablo. Eu não podia acreditar, pois Juliano era parte da nossa família. Desde aquele dia, as atividades no convento mudaram. Havia novos horários e novas atividades. Uma delas era que o padre havia estabelecido um horário à tarde para tomar chá, durante 25 minutos, onde ele nos pedia para tomar chá e informá-lo sobre as necessidades dos fiéis, além de todas as atividades em benefício da comunidade. O padre colocou uma campainha no corredor principal para cada atividade. Aquela campainha me deixava nervosa, pois sempre que tocava, vinham queixas e novas ordens do padre. Lembro-me bem daquela tarde em que a campainha tocou para o chá. Todas atendemos ao chamado.
O padre mesmo preparava o chá, já pronto para quando as freiras chegavam se sentarem e o bebessem. Desde o primeiro dia notei que o padre observava as xícaras de chá das freiras. Ele queria garantir que fossem esvaziadas. Quem não terminava, ele chamava a atenção, pedindo para terminar o chá. Madre, beba todo o chá. Lembre-se que o alimento não é desperdiçado por Cristo. Cada vez que você desperdiça alimentos sagrados, é uma grande ofensa ao nosso Senhor. Sob essa ameaça, ele se certificava de que todas as xícaras fossem completamente esvaziadas pelas freiras. Isso me deixou desconfiada e decidi nunca mais tomar aquele chá. Eu era muito cuidadosa sempre que a campainha tocava e nos reuníamos para tomar chá. Eu derramava o conteúdo em pequenos jatos no jardim, deixando a xícara completamente vazia, conseguindo enganar todos para que parecesse que eu tinha bebido o chá por completo. Após algumas semanas, todo o convento havia mudado. A Madre Superiora, assim como todas as freiras, começaram a mostrar uma grande atitude de serviço em relação ao padre. Elas o viam com muito respeito e começaram a idolatrá-lo, como se fosse Cristo. Eu diria que estavam obcecadas por ele, pois todas o olhavam diretamente, suspirando sempre que ele aparecia. Lembro-me bem daquela noite em que a campainha tocou muito tarde, eram 23 horas. Todas nós nos levantamos e fomos ao ponto de encontro, temendo que algo ruim estivesse acontecendo. Ao chegarmos lá, o padre estava com uma expressão de raiva. A Madre Superiora perguntou um pouco assustada o que estava acontecendo. O cadeado da porta principal não foi colocado. Isso nos coloca todos em perigo, já que a segurança não é muito boa nestes tempos. A pessoa responsável por colocar esse cadeado, por favor, me acompanhe. Irmã Patrícia deu um passo à frente. Desculpe, Irmã Patrícia, mas esse erro tem penitência. Por favor, me siga. Todas as outras podem ir descansar em paz. Irmã Patrícia e o padre começaram a caminhar até seu escritório. Entraram e fecharam a porta. Enquanto isso, nos dormitórios, discutíamos o que havia acontecido. Cometi o grande erro de abrir a boca. Isso parece suspeito. Irmã Patrícia ainda não voltou. O que o padre está tramando? Nesse momento, todas as presentes me olharam com raiva, me disseram para não levantar falsos contra o padre. Houve um pequeno silêncio constrangedor. Foi então que percebi a grande lealdade que todas as freiras agora tinham pelo padre. Nos dirigimos para dormir, cada uma ocupando sua cama. Ao acordar na manhã seguinte, Irmã Patrícia ainda estava deitada em sua cama, dormindo. Ao vê-la lá, todas nós corremos até ela, perguntando o que tinha acontecido. Como são fofoqueiras, disse ela. Entramos em seu quarto privado. Ela nos pediu para nos ajoelharmos e começamos a rezar, pedindo perdão a Cristo por expor a segurança do convento. Eu acreditei em suas palavras, porque seu semblante não mostrava medo, muito pelo contrário. Ela parecia contente. Senti muita culpa por ter duvidado das intenções do padre, mas na noite seguinte o sino voltou a tocar. Às 23 horas da noite, ao nos reunirmos novamente, o padre mostrava a mesma expressão de irritação. Hoje outra pessoa cometeu um grave erro. A mangueira usada para regar o jardim não foi completamente fechada, desperdiçando muitos litros de água. A responsável por essa tarefa venha comigo, as outras podem ir descansar em paz. A Madre Paola e o padre entraram no seu escritório. Todas nós fomos descansar. Desta vez, todas foram direto para suas camas. Não houve incerteza sobre o que estava acontecendo. Parece que ninguém estava dando importância para os eventos. Presumiam que Madre Paola apenas rezaria e pediria perdão por seu erro, mas eu não conseguia dormir. A intriga e a incongruência da situação me deixavam em dúvida sobre o que poderia estar acontecendo. Eu não sabia por que as outras não estavam dando importância a esses eventos. Viam tudo como algo normal. Todas estavam dormindo quando decidi me levantar da cama. Fui para a parte de trás do escritório, onde estava a janela do banheiro. Coloquei um balde, subi nele e, através da janela, pude observar um pouco do que estava acontecendo lá dentro. Madre Paola estava de joelhos. Na frente dela, o padre José Pablo.
mas não estava exatamente rezando ou pedindo perdão por seu erro. As calças do padre estavam no chão. Ele mantinha a mão sobre a cabeça de Madre Paola, que se inclinava para frente e para trás com movimentos repetitivos. Meu rosto se encheu de terror e imediatamente corri de volta para o dormitório. Aquela noite eu não consegui dormir pelo que vi. Depois de algumas horas, ouvi a porta do dormitório se abrir. Madre Paola entrou. Fingi estar dormindo. Ela foi para a cama, se cobriu e dormiu rapidamente. Eu me perguntava como Madre Paola e as outras irmãs estavam tão tranquilas, não mostravam nenhum trauma diante dos eventos tão horrendos dos quais eram vítimas. Passaram-se alguns dias e eu estava muito ansiosa com os eventos que observei no convento. Tudo seguia normalmente. À tarde, o sino tocou novamente para o chá, mas desta vez, depois que todas as freiras beberam o chá, o padre voltou a encher sua xícara para que bebessem mais um pouco. Era um ambiente estranho. Todas as freiras cercavam o padre. Estavam muito atentas ouvindo suas histórias. Eu poderia dizer que havia um clima de flerte por parte das freiras. Para a noite seguinte, o sino voltou a tocar às 23 horas da noite. Fomos atender ao chamado e a mesma expressão de raiva estava no padre. Estou muito decepcionado. Cada vez há mais penitências a pagar. Sei que Cristo no céu também estaria desapontado com seus erros. Hoje eu percebi que os 2 altares de nossa santa padroeira estão cheios de poeira. As flores estão murchas. Por favor, a responsável pela sua manutenção venha comigo. As outras podem ir descansar em paz. A Madre Estefânia acompanhou o padre até seu escritório. Novamente as outras freiras foram para a cama e dormiram rapidamente. Eu, cheia de medo novamente, me levantei, fui para a janela do escritório e pude ver tudo o que estava acontecendo lá dentro. Desta vez, a freira e o padre estavam se abraçando, se acariciando como se estivessem em um transe. Começaram a se beijar e o padre a pegou pelas 2 pernas, levantou-a e Madre Estefânia enrolou as pernas na cintura do padre. Ele, mantendo-a abraçada, começou a andar até chegar à sua mesa, certificando-se de que ela ficasse sentada na borda da mesma. Entre beijos apaixonados e grande excitação, rapidamente o padre desabotoou suas calças, deixando-as cair no chão. As pernas de Madre se abriram um pouco, recebendo assim completamente o padre. Seus rostos mostravam um prazer estranho, havia luxúria em suas expressões. Eles tentavam fazer o menor barulho possível, apertando os lábios, tapando suas bocas por alguns momentos. Novamente fiquei chocada. Não era coincidência que as penitências fossem pagas pelas freiras mais jovens e atraentes, pelo menos até aquele dia. Era o que eu pensava, porque dias depois o sino voltou a tocar às 23 horas da noite. Mais uma desculpa entre tantas que costumavam ser tolices era o motivo perfeito para que o padre levasse uma freira para seu escritório. Mas agora era a vez da Madre Superiora, uma mulher de 65 anos, ser a convidada a pagar a penitência. Novamente fui para aquela janela do banheiro para poder observar tudo o que estava acontecendo lá dentro. O padre, muito esperto, colocou uma música em volume muito baixo. O padre começou a cantar e dançar lentamente. A Madre Superiora também começou a cantar. Era como se ela estivesse hipnotizada e não estivesse consciente do que estava acontecendo. Entre cantos, os 2 se abraçaram. Começaram a trocar pequenos beijos. A Madre Superiora, entre carícias, pegou a mão do padre, levando-o até aquela mesa. Ela mesma colocou as mãos sobre a mesa, virando as costas para o padre. Ele a olhava com luxúria, suas calças caíram novamente. Com uma mão, ele levantou completamente o roupão de dormir da madre, enquanto com a outra mão terminava de inclinar seu corpo para a frente. Seus corpos se uniram em um balanço constante, o prazer em seus rostos estava presente novamente. Aquele padre não perdoava juventude, beleza ou velhice. Parecia que sua perversidade sexual não tinha limites. O comportamento de todas as mulheres naquele convento não era normal. Havia uma hipnose coletiva da qual o padre José Pablo estava tirando proveito, satisfazendo suas baixas paixões. Mas eu teria que descobrir o que estava acontecendo. Chegou o domingo, o dia em que todo o convento assistia à missa como sempre, nas primeiras fileiras dos bancos na frente do altar.
A alguns minutos do início da missa, me aproximei da Madre Superiora, mencionando que estava indisposta e com vontade de vomitar. Ela me pediu para sair da igreja e ir ao banheiro. Saí da igreja e imediatamente comecei a correr em direção ao convento, que estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Em meu caminho apressado, de repente, um homem saiu de uma quitanda. Para minha surpresa, era Juliano. Mãe Ana Maria, que prazer vê-la, mas me diga, você está bem? Por que está correndo tão rápido? Pedi ajuda a Juliano. Disse a ele que fosse gentil e me levasse o mais rápido possível ao convento, que no caminho eu contaria em detalhes o que estava acontecendo. Juliano trabalhava naquela quitanda, pediu permissão ao seu patrão, que ao ver que eu era freira, concordou imediatamente, pedindo a Juliano que me ajudasse. Subimos na pequena e muito velha caminhonete de Juliano, ele a ligou e acelerou para chegar o mais rápido possível. Finalmente chegamos e entramos no convento. Fomos para o quarto do padre, comecei a procurar por alguma pista ou algum sinal que me revelasse o que estava acontecendo no convento. Minha visão se fixou em um guarda-roupa de tamanho médio, o qual estava trancado. Perguntei a Juliano se ele poderia abri-lo. Ele tirou uma faca do bolso e forçou o cadeado por alguns minutos até conseguir abri-lo. Ficamos chocados ao abrir as portas do guarda-roupa. Lá dentro estava uma estátua de um bode sentado em posição de lótus. Seu corpo era humano, mas sua cabeça e grandes chifres eram de bode. No centro de sua testa havia uma estrela de 5 pontas invertida. Uma mão estava na cintura e a outra levantada ao lado. Ao redor da estátua havia vários livros, incluindo um chamado Maleus Maleficarum, o martelo das bruxas, e outros sobre maçonaria e feitiçaria. Uma garrafa de vidro com tampa de cortiça estava no fundo do guarda-roupa, com uma etiqueta em latim que dizia Anima Vender, traduzido como dobrador de almas. Tínhamos descoberto o segredo do padre José Pablo. Aparentemente, ele fazia parte de uma seita luciferina e adorava o demônio, realizando rituais obscuros. O líquido naquela garrafa provavelmente era o que ele adicionava ao chá que servia às freiras todas as tardes, ajudando-o a manipulá-las e tê-las nos seus pés, como uma espécie de amarração que ele estava realizando. O padre levava uma vida dupla. De um lado, pregava a palavra de Cristo, mas em segredo adorava Lúcifer. Arrumei tudo de volta no lugar, fechei o guarda-roupa e coloquei o cadeado de volta. Saímos do quarto do padre, deixamos o convento e subimos na caminhonete de Juliano. Ele também estava surpreso com o que viu, então decidi contar a ele tudo o que estava acontecendo. Além disso, Juliano também tinha sido vítima, perdendo seu emprego por uma mentira inventada pelo padre. Agora entendíamos por que o padre não o queria no convento. Cada detalhe que eu contava deixava Juliano mais surpreso. Contei tudo em detalhes, inclusive sobre o sino que tocava às 23 horas da noite e o padre levava uma freira ao seu escritório para possuí-la intimamente. Pedi a Juliano que fosse muito discreto e ele me pediu para deixá-lo ajudar. Ele tinha muito apreço por todas as freiras e doía vê-las passando por isso. Juliano prometeu que todas as noites estaria no convento às 23 horas e se ouvisse o sino tocar, ele pularia o muro para entrar no escritório do padre. Ele queria ser testemunha do que estava acontecendo para depois denunciá-lo para a polícia. Ele me levou de volta à igreja, onde desci para sentar-me novamente no banco em frente ao altar. Cheguei 5 minutos antes do final da missa. Quando isso aconteceu, a Madre Superiora veio até mim e perguntou se eu estava me sentindo bem. Respondi que me sentia um pouco melhor. Terminamos de ajudar o padre a organizar suas coisas, e foi assim que todos nós voltamos juntos para o convento. Durante 2 dias o sino não tocou à noite, mas no 3º dia tocou. Quando ouvimos, nos reunimos e lá estava o padre novamente, irritado. Eu só esperava ouvir uma de suas muitas desculpas de penitência. Estávamos todos à espera de qual freira seria sua próxima vítima. Hoje percebi um erro grave. Parece que a pessoa encarregada de limpar todas as garrafas de vinho consagrado danificou algumas rolhas, derramando muito vinho e deixando várias garrafas vazias. Meu sangue gelou ao ouvir isso, porque a responsável pela limpeza dessas garrafas era eu. Disse ao padre que isso era impossível, que deveria haver um engano. Todas as freiras rapidamente me olharam desconfiadas por contradizer o padre naquele momento.
Nenhuma delas parecia mais temer as penitências. Pelo contrário, olhavam para o padre com olhos de amor e desejavam ser escolhidas, não importando o que acontecesse. Não discutirei, acompanhe-me, e todas as outras podem ir em paz descansar. Comecei a andar ao lado do padre, entramos no seu escritório e ele fechou a porta atrás de nós. Madre Ana Maria, aproxime-se de mim. É a primeira vez que pagará por seus erros, mas acredite, Cristo a perdoará. Além disso, você vai gostar do castigo. O padre se aproximou de mim, segurou minha mão e me puxou com força, abraçou minha cintura e começou a beijar meu pescoço vorazmente, como uma besta. Tudo aconteceu tão rápido e eu estava tão assustada que não conseguia me mexer. Depois de alguns segundos, meu corpo respondeu, e com meus 2 braços afastei o padre com força de mim. Ele me olhou com raiva e surpresa, perguntando por que eu não era tão dócil quanto as outras freiras. Parece que alguém não tomou seu chá, mas não me importo, madre. Eu já estava querendo você. Se não cooperar, não sairá viva daqui. Ele se lançou sobre mim, segurando com força meus 2 braços e começamos a lutar. Mas ele era mais forte, e caímos no chão, onde ele começou a me beijar à força, rasgando minha batina e tocando meu corpo de maneira grotesca. Nesse momento, um forte golpe na porta se ouviu, abrindo-a bruscamente. Era Juliano. Ele tinha vindo me resgatar e imediatamente correu na direção do padre, tirando-o de cima de mim. Maldito! O que você está fazendo aqui, idiota? O padre se lançou sobre ele e os dois começaram a lutar, trocando golpes. O padre pegou um crucifixo e golpeou Juliano com força nas costas, fazendo-o cair no chão. O padre subiu nele, dominando-o e desferindo uma enxurrada de golpes. Juliano protegia seu rosto como podia, mas conseguiu descer uma de suas mãos ao bolso, puxando corajosamente uma faca. Começou a apunhalar o abdômen do padre, que logo desmaiou, sangrando muito. Juliano me olhou com medo, pois não pretendia causar tanto dano ao padre. Gritos e choros começaram a ecoar, e todas as freiras entraram no escritório para ajudar nas feridas do padre. Algumas delas correram para fora do convento, gritando por ajuda. Pedi a Juliano que fugisse dali, que se afastasse o mais rápido possível. Quando Juliano saiu do convento, vários moradores já estavam informados do que aconteceu. As freiras corriam pela vila, aterrorizadas, contando a todos sobre o ato brutal. Uma grande multidão se reuniu, e ao ver Juliano fugindo, todos foram atrás dele. Eu corri tentando alcançá-lo, tentando convencer os moradores de que ele não era culpado, que só estava tentando me ajudar, mas ninguém me ouviu. Estavam cheios de raiva. Infelizmente, Juliano foi alcançado por eles, e centenas de golpes esmagaram seu corpo até que não pudesse mais. Seu corpo caiu inconsciente no chão. Mesmo assim, Juliano continuou recebendo golpes brutais, sem piedade. Testemunhei com grande tristeza o dono da mercearia, que era o patrão de Juliano, chutando sua cabeça repetidamente, cheio de raiva. A lealdade que Juliano havia mostrado a seu patrão durante a vida não impediu que ele mostrasse crueldade em sua morte. Naquele momento, Juliano já havia perdido a vida. Diante de todos, Juliano foi reduzido a cinzas sem que ninguém reivindicasse seu corpo. Com o tempo, Juliano se tornou pó. Com a morte do padre José Pablo, houve um grande velório que parecia mais uma grande celebração na vila. Desde aquele dia, ele foi lembrado como um santo, alguém que protegeu suas freiras e o convento de uma tentativa de roubo, segundo as autoridades. Mesmo depois da morte do padre, as freiras mantiveram grande fidelidade a ele. Elas se encarregaram de ocultar tudo o que estava no guarda-roupa, como se não quisessem manchar seu nome. Nenhuma delas denunciou os abusos que ele cometeu. Suas declarações sempre o colocaram em alta. Ninguém revelou o grande abusador e feiticeiro que ele realmente era. Parecia que ainda estavam sob o efeito daquele poderoso feitiço do qual foram vítimas. Diante dessa situação, não pude confessar a verdade. Sabia que não acreditariam em mim, apenas pensariam que eu estava louca. Mas houve consequências pelos atos do padre. A madre Paola e outra freira engravidaram. Os bebês que nasceram foram adotados pelo convento como se fossem crianças sem lar. Todas as freiras diziam que esses bebês foram deixados na porta do convento e, diante da falta de adotantes, o convento os acolheu para educá-los e dar-lhes um lar.
As freiras conseguiram guardar muito bem aquele segredo. Depois de muitos anos, descobri que um convento foi liderado pelo padre José Pablo. Este convento, devido à sua antiguidade, foi demolido. Nos jardins encontraram restos de fetos abortados pouco desenvolvidos. Aparentemente, o padre passou grande parte de sua vida fazendo feitiços nas freiras. Não importava a cidade ou o convento em que ele estivesse. A decepção que vivi naquele convento me fez decidir deixar os hábitos. Ainda sou muito devota a Cristo e à minha religião. Nem todos os padres praticam as coisas que o padre José Pablo fazia. Pregava a palavra de Cristo e de Lúcifer, além de ser praticante de bruxaria. Eu sei que existem padres que são fiéis a Cristo. Eu vou ficando por aqui e este é o meu testemunho. Até o próximo vídeo.